Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 7. Enquanto os irmãos procuram, oremos. Pai, fala conosco pela Tua palavra, para a glória do Teu nome, Senhor. Usa-me segundo o Teu querer, ó Pai, que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor, que o Teu Espírito Santo flua e fale conosco, com cada um de nós, também comigo, Pai. Que venha a Tua palavra, carregada do Teu poder, para a glória do Teu nome, e nos transforme para a Tua glória, segundo a Tua vontade. Que sejamos, ó Pai, a imagem e semelhança de Cristo Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Nos diz assim Lucas capítulo 3, versículo 7 em diante. Dizia ele, e esse ele é João Batista, então dizia João Batista às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Amém? Eu creio que esse é um texto bem conhecido de todos os irmãos, no qual João Batista discursa às multidões que iam ser batizadas por ele. E eu penso que muitas pessoas hoje são batizadas sem a compreensão do que significa o batismo. Penso que hoje muitas pessoas passam pelas águas e pensam que o passar pelas águas significa apenas você fazer parte de uma denominação, de uma religião, de uma igreja, não compreendendo que isto tem um significado mais profundo, de uma mudança de vida, e que esta mudança de vida nada mais é do que nós compreendermos e vivermos a vontade de Deus para as nossas vidas. E a falta dessa compreensão é que faz com que pessoas que dizem seguir Jesus sejam infelizes na sua caminhada dita cristã. Porque não é possível que nós compreendamos o que Deus espera de nós, ou seja, qual é o propósito das nossas vidas, qual é a razão do nosso existir, e ao mesmo tempo sejamos infelizes. Porque, queridos, a felicidade está exatamente em nós vivermos de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Ou seja, se nós estivermos vivendo como Deus espera que vivamos, dentro do propósito de Deus para as nossas vidas, seremos felizes, irmãos, porque nós nos sentiremos realizados. Mas, irmãos, eu fico muito preocupado com a situação em que a igreja atravessa, com a situação que a igreja atravessa nesse século 21, porque me parece que é cada vez maior o número de crentes infelizes,
o número de crentes que não têm alegria de viver, que não têm motivação, que dizem que estão desanimados e às vezes até colocam no desânimo a razão para não vir ao culto. Eu até escrevi hoje uma frase no Facebook, que de vez em quando eu ouço pessoas dizerem que não veio ao culto porque estavam desanimadas. E isso é tão estranho quanto alguém dizer que não foi ao médico porque estava doente. Ora, se está doente é para ir ao médico. Se está desanimado é para vir à igreja. Porque eu não conheço oportunidade melhor de nós nos animarmos, nos motivarmos, nos alegrarmos do que isto que está acontecendo aqui agora. Do que esta reunião, onde nós estamos reunidos por um motivo tão maravilhoso, que é Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, a sua mensagem de paz, de amor, de alegria, a sua mensagem maravilhosa que nós devemos carregar e viver. E quando nós estamos aqui reunidos, nós oramos, nós louvamos, revemos os amigos. E quantas vezes eu vim para esse lugar realmente desanimado, e eu saí daqui fortalecido para a glória de Deus. Há um propósito para as nossas vidas. Há um propósito para o nosso existir. E esse propósito está revelado na palavra de Deus. Está revelado nesse texto que nós acabamos de ler. Amém, queridos? Nesse texto que nós acabamos de ler, João Batista deixa bem claro, no versículo de número 9. Por favor, veja comigo. Lucas capítulo 3, versículo 9. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Vocês acham que João Batista estava falando de agricultura aqui? Será que ele estava preocupado com a colheita, a safra de figos, de azeitonas, que são tão comuns lá na Palestina? É claro que não. João Batista está fazendo aqui uma comparação das nossas vidas com uma plantação. E aquele que planta espera o quê? Colheita, espera fruto, e fruto bom. Nós estamos nesse mundo como plantação de Deus. Nós não nascemos, não tivemos o privilégio, porque viver é um privilégio. Nós não temos o privilégio da vida por acaso. Nós estamos nesse mundo com um propósito. E esse propósito é que nós estejamos dando fruto. Quando nós damos fruto, nós encontramos a felicidade, irmãos. A felicidade não está em receber. A verdadeira felicidade está em dar. Eu sei que talvez alguns de vocês ainda não tenham experimentado isso. Mas esta é a mensagem de Cristo. Que nós, todos nós, nascemos para isso. Para frutificar. E que a vinda de Cristo nesse mundo é justamente para que nós possamos dar muito fruto. E não frutos mirrados, ou poucos, ou nenhum fruto, mas muito fruto. Porque dando fruto é que glorificamos a Deus. Agora, o que é dar fruto? O mesmo texto explica, e outros que eu vou mencionar aqui, versículo de número 10, logo após o versículo que acabamos de ler, diz assim: a multidão, quando ouviu isso, entendeu que João Batista não estava falando de plantação. João Batista estava falando da vida deles, da nossa vida, irmãos. De nós que um dia, a maioria de nós pelo menos, já fomos batizados. Já fomos para a glória de Deus. Agora vejam,
A multidão ficou preocupada. Que negócio é esse? O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então a multidão perguntou: o que havemos, pois, de fazer? Fazer. Eles não perguntaram o que havemos de falar. Porque o crente tem esse problema, fala muito, fala demais. É muita verbalização, é muita teologia, filosofia. E cadê o fazer? Mas eles compreenderam, João Batista está falando de fazer. Sabe por que eles compreenderam? Porque eles, como judeus, sabiam exatamente o que significa bom fruto. Significa boas obras, atitudes. E a resposta de João Batista foi no versículo 11. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Em outras palavras, quem não vive isso, quem não se compadece do necessitado, quem não ajuda o próximo, simplesmente não está frutificando. Pode vir à igreja, pode dar dízimo, pode cantar muito bonito, pode ter até um título, que seja até o de bispo, apóstolo. No entanto, nada significa diante de Deus, porque o que interessa para Deus é se nós estamos cumprindo o nosso propósito nesse mundo. E o nosso propósito nesse mundo é amar. E não é amor de boca, não é amor de falação, porque é muito fácil dizer eu te amo. De vez em quando minha esposa fica preocupada quando ouve algumas pessoas dizerem eu te amo. Porque a gente lembra que muita gente que nos machucou diziam isso. Eu não estou dizendo que você não deva dizer eu te amo, eu só estou dizendo que apenas dizer eu te amo não basta. Simplesmente isso, irmãos. Como certa vez, uma pessoa aqui saindo aqui da porta da igreja, era do ministério, me pegou, me agarrou pelos braços, olhou para mim: pastor, eu te amo, e me deu um beijo. Falei: amém, glória a Deus, irmão. Também te amo no amor de Jesus. Um dia depois, teve uma reunião de ministério, ele não gostou do que eu falei, foi embora, nunca mais voltou. Que amor maravilhoso. Então, irmãos, falação, Deus não se impressiona com palavras bonitas, com declarações de amor, com mensagens lindas pelo Facebook. O que realmente Deus espera de nós é atitude. Será que nós estamos dando fruto? Se nós estivermos dando fruto realmente, seremos mais felizes, irmãos. Nessa ocasião que eu acabei de lembrar, e não estou aqui julgando o irmão, apesar de parecer que eu estou fazendo isso, porque o perdoei, nos abraçamos depois e graças a Deus ficou tudo bem. Mas eu me lembro que por causa disso, eu praticamente fiquei em depressão. E sabe como foi que eu me curei da depressão? Quando eu me lembrei que a alegria não está em receber, a alegria está em dar. E eu tomei a decisão de continuar para a glória de Deus, mesmo com o número de irmãos na igreja reduzidos, porque a saída de pessoas do ministério ocasionou a saída de membros da igreja, e nós fazíamos cultos aqui com 10 irmãos, uma igreja desse tamanho. E mesmo assim, para a glória de Deus, eu decidi, isso eu digo porque o Espírito Santo soprou isso em mim, toda a glória é de Deus, que nós continuaríamos fazendo as obras assistenciais que fazíamos. Que nós não iríamos parar de ajudar o orfanato, de ajudar o abrigo, não iríamos parar de dar ofertas missionárias, mesmo com a igreja passando necessidade.
E Deus honrou isso. E para a glória de Deus, essa igreja não fechou. Pelo contrário, ela cresceu. E o melhor de tudo isso foi que eu saí da depressão. Eu digo o melhor a nível pessoal, não é? Porque na medida em que eu ia lá no orfanato, por exemplo, e levava mantimento que vocês estavam arrecadando, a maior alegria era minha. A maior alegria era de chegar lá e ver aquelas crianças alegres por receber uma visita. Eu sentava para conversar com o pastor João e elas vinham e sentavam no meu colo, me faziam carinho, querendo também receber um carinho. E isso faz bem, irmãos. Quando nós damos amor, nós recebemos alegria, felicidade, porque a verdadeira felicidade não está em receber, está em dar. E se nós vamos vivendo dia após dia, só querendo receber, só querendo receber, só querendo receber, sem que nós estejamos querendo, porque é o teu querer, querendo dar, querendo ajudar, querendo se aproximar dos necessitados. Mas se nós vivemos apenas querendo receber, isso é uma ladeira abaixo. Isso traz para cada um de nós tristeza, depressão, porque nós não nos sentimos úteis, nós não nos sentimos necessários nesse mundo. E você é necessário nesse mundo. Pessoas precisam de você, de você. Você que está ouvindo essa palavra, pessoas precisam de você. Eu conheço pessoas que você conhece, mas você conhece pessoas que eu não conheço e que precisam de ajuda. E que Deus fez você conhecê-las, porque Deus conta com você para ajudar essas pessoas. E eu digo isso para a glória de Deus. Agora, o pior erro que podemos cometer é nos sentirmos pobres coitados, é nos sentirmos dignos de pena e querer que as pessoas ao nosso redor venham nos oferecer alguma coisa, quando na realidade nós temos potencial em Deus para ajudar pessoas. Porque por pior que você esteja, existem pessoas em situação muito, muito, muito pior do que você. Muito pior do que você. E que você pode ajudar. Você está para baixo, você está triste, sabe o que você tem que fazer? Uma visita ao hospital. Vai num hospital e visita os doentes. E leia a Bíblia para eles. Tudo o que eles querem é que alguém se aproxime. Há pessoas que não recebem visita. Quando eu faço visita em hospitais, eu vejo muito isso. Vou visitar algum irmão aqui da igreja, algum amigo que está internado, e a gente chega e percebe que todos recebem visitas, mas sempre tem 1, 2, 3 que não recebe visita nenhuma. E mesmo que você não conheça, você pode se aproximar e dar uma palavra amiga, uma palavra de conforto, mesmo se você estiver triste, mesmo se você estiver desanimado. Leia para ele o Salmo 23, apenas isso. Olha, talvez você esteja caminhando pelo vale da sombra da morte, mas a palavra diz para você não temer mal algum, porque o Senhor está contigo. Você aceita uma oração, Jesus está contigo, eu quero orar por você. E eu tenho certeza que você vai sair daquele hospital diferente, se sentindo necessário, se sentindo útil, se sentindo até, não para a tua soberba, não para que você se orgulhe, mas se sentindo sim, importante, porque a palavra diz que cada um de nós que conhecemos a Cristo, somos embaixadores de Cristo nesse mundo, e um embaixador é sim alguém importante nessa terra. Você não é embaixador de homens, você é embaixador de Deus. E você se torna esse embaixador quando você leva a Cristo, a palavra, o consolo, o amor de Deus às pessoas. Será que nós estamos compreendendo a razão do nosso existir? A razão é essa. Há muita falação
no meio religioso como um todo. Nenhuma religião escapa. Religião protestante não escapa. Há muita falação, há muita coisa escrita, muita falação, pouca ação, pouca atitude. E por isso há tantas pessoas infelizes. Há pessoas que conhecem a Bíblia toda e são infelizes. Infelizes porque não se doam, porque não se dão, porque não querem fazer nada pelo próximo, não se esforçam por isso. E essa é a razão do nosso existir, produzir bom fruto. Escutem o que Jesus disse, para que vocês não pensem que essa é uma mensagem apenas de João Batista. Em Mateus capítulo 12, versículo 33, Mateus 12, 33, Jesus nos diz assim, Mateus 12, 33. Ou fazei árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E aí eu repito, fruto é ação, é atitude, não é falação. E a prova está aqui. Preste atenção. Olha que Jesus declara o mesmo termo que João Batista. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então você fala coisas boas e não pratica as coisas boas que você fala, pelas tuas palavras você vai ser julgado. Em Tiago, a mesma verdade está explícita. Tiago capítulo 1, versículo 26. Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, ou seja, é só falação, falação e falação. Pensa que a religião é falação, é dizer coisas lindas e maravilhosas. Então vamos lá de novo. Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Muita gente só guarda a segunda parte, o incontaminado do mundo, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo. Ok, você está cumprindo a parte do não fazer. Mas e a parte do fazer? E a parte do fazer o bem? Deixar de fazer o mal não basta. Até porque na mesma epístola de Tiago está escrito que aquele que sabe fazer o bem, e você sabe fazer o bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Me admiro a igreja inteira não saber. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado. Então não basta não fazer o mal. É interessante que quando Jesus fala da sua vinda e da separação daqueles que ele ilustrou como ovelhas e aqueles que ele ilustrou como bodes, ele não condena os bodes por terem feito coisas erradas como beber, fumar, se prostituir. Pense nisso, não é isso. Ele condena porque eles não fizeram o bem que deveriam. Tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, estava nu, não me vestiste, eu era forasteiro, não me hospedaste, eu estava enfermo, não me visitaste.
Vocês compreendem, irmãos? Foi o não fazer que condenou aquelas pessoas. E será que nós não estamos incluídos nisso? Será que nós estamos aproveitando a oportunidade de ajudar as pessoas? Ou será que nós estamos vivendo para nós mesmos, todos os dias, preocupados com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com o nosso bem-estar, e não ligamos se o nosso vizinho está passando necessidade, e não ligamos se o colega de trabalho está em aflição, e não nos importamos com quem está na rua, pegando chuva, vento, como ontem fomos fazer o Projeto Amor, e aquela ventania gelada, e pessoas ali encolhidas, e esse que levamos hoje lá para o abrigo, para a glória de Deus, foi o que me deu mais pena, que ele não tinha nada para se cobrir, estava tentando se proteger com papelão. Graças a Deus que ele quis ir para o abrigo, que a gente sabe que nem todos querem, né, irmãos? Graças a Deus que ele quis ir. Ora, irmãos, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. O que glorifica a Deus não são palavras. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. Mateus 5,16. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o que é que glorifica a Deus? As nossas boas obras. Não é simplesmente eu andar por aí dando glória. Oh glória, glória a Deus. Glorifica a Deus aí, irmão. Oh glória. Você quer glorificar a Deus? Faça o bem. Aí as pessoas vão se impressionar com você e dizer: você, por acaso, você é cristão? Você conhece Jesus? Porque não se vê mais. Né? Se vê muito evangélico, muito católico, mas realmente seguidores de Cristo que se importem com a dor do próximo, são poucos. Isso impressiona as pessoas. E isso as aproxima de Deus. Agora o falar, o nosso irmão Carlos deve se lembrar do João, aquele morador de rua. Nós nos aproximamos dele pela primeira vez, não o conhecíamos. E o morador de rua disse assim: eu estou cansado de promessa. Estou cansado de promessa. Vocês crentes só sabem prometer. E aí eu não prometi nada para ele. Eu só falei assim: você trabalha com o quê? O que você faz? Eu vendo amendoim, vendo mariola, ali em frente à padaria Deladeu. Tá bom. Aí depois, na mesma semana, para a glória de Deus, o irmão Carlos foi lá e presenteou ele com um pacote fechado, por atacado, de amendoim para ele vender. Aí, no sábado seguinte, já era outra pessoa. Nos recebeu com a maior alegria. Porque ele viu que não é só promessa, que é ação também. Isso não foi feito só uma vez, foi feito mais de uma vez. E graças a Deus ele já saiu da rua. Graças a Deus. Já está dormindo na casa de um familiar dele. Então, são situações assim, as pessoas estão cansadas desse papo de religião, desse papo religioso. O que elas esperam de nós, se realmente seguimos a Cristo, é que sejamos semelhantes a Cristo. Por isso Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. E com Jesus não era falação, Jesus viveu tudo o que ele pregou, tudo o que ele pregou ele viveu. E é por isso que nós o amamos, e é por isso que nós queremos segui-lo, porque ele é digno de ser imitado. Não era um político que só sabe falar e que não faz. Aliás, essa semana um político disse que morador de rua podia ser ração de peixe. Vocês sabem disso, né? Repercussão foi grande, mas que absurdo. Nós não podemos esperar que os políticos façam
Existem pessoas que ficam colocando a culpa na política. Ah, se o prefeito fosse melhor, não tinha tanto morador de rua. Vocês realmente acham que o prefeito está preocupado com isso? Ora, queridos, Deus conta conosco. Deus não conta com os políticos. Deus não conta com os poderosos desse mundo. Deus conta com os humildes, com aqueles que se colocam em suas mãos. É conosco que Ele conta, queridos. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 8, João 15, 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então nos tornamos discípulos de Cristo quando damos fruto, e não é pouca coisa não. Por isso Jesus disse, se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus e saduceus, de modo algum entrareis no reino de Deus. E a palavra justiça é um termo que precisa ser compreendido no século 21, porque no século I, quando foi escrito os evangelhos, a palavra justiça para o judeu significava a prática do bem. Então, se a nossa prática do bem não excederem muito a dos religiosos, nós não nos convertemos, é simplesmente isso. Não é que as obras vão nos aproximar de Deus, as obras evidenciam uma vida com Deus. Quem realmente segue a Cristo, fatalmente, inevitavelmente praticará boas obras. E pode ser que você pratique e ninguém saiba. Eu não estou aqui para julgar você. Eu não estou aqui para dizer que porque o seu nome não está na equipe do Projeto Amor, ou na equipe que vai lá no lixão do Projeto Pão da Vida, ou porque você não visita o orfanato com a nossa autorização, como se nós precisássemos dar. Eu não estou dizendo que porque eu não sei o que você faz, você não faz. Eu só estou dizendo uma coisa, que assim como eu sei que posso fazer mais pelo próximo, provavelmente você também pode. Você também pode. E se você está infeliz, talvez seja porque você não tem feito nada por ninguém. E pessoas que se tornam infrutíferas, se tornam secas e infelizes. A felicidade está em dar, não em receber. Em João 13, 35, Jesus diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 35. O discípulo de Cristo não é conhecido pelo seu conhecimento teológico. O discípulo de Cristo não é conhecido por ele ter um diploma de seminário. O discípulo de Cristo é conhecido segundo Jesus. E o que me interessa é o que ele disse. Eu não quero saber o que disse Calvino, Lutero, Agostinho. O que me interessa é Jesus Cristo. Ora, e é muito claro aqui. Sem amor nós não somos discípulos de Cristo. Não interessa o que você aprendeu de teologia. Se você não tem amor no seu coração, você nunca se converteu a Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amor, amor. Menos falação, mais ação. Mais ação. Mais ação. Para a glória de Deus, não perca a oportunidade de fazer o bem, irmãos. A felicidade está na prática do amor. Jesus nos chama para sermos felizes. Por que é que os apóstolos suportavam açoites, pedradas, prisões, e atravessavam tudo isso sorrindo? Porque eles passavam tudo isso porque amavam o próximo, porque se importavam com o próximo, porque a vida deles era a prática do amor o tempo todo, o tempo todo. Quando Paulo, por exemplo, soube que os irmãos de Jerusalém estavam com fome,
O que ele fez por todas as igrejas onde ele passou visitando, ele recolheu donativos para levar à igreja de Jerusalém. Outro dia, inclusive, o pastor Ricardo mostrou essa cena num filme do livro de Atos, que ele estava assistindo, Pedro e Paulo, né? E Paulo se importava, amava o próximo, ele não ignorava, Quando Paulo foi visitar Jerusalém, o único conselho que ele recebeu de Pedro, o único, irmãos, isso é muito significativo, foi: não se esqueça dos pobres. Não se esqueça dos pobres. E quantas são as igrejas hoje que se esquecem dos pobres? Quantos são os irmãos hoje que desprezam os pobres? Se chega alguém mal vestido na igreja, não vai falar com ele, não vai abraçar. Ah, mas se chega alguém em carro de luxo, com roupa de marca, quer logo fazer amizade, quer logo conhecer quem é essa pessoa, tão distinta, tão nobre, tem que ser da nossa igreja. Mas o pobre, aquele que às vezes não tem dinheiro nem para comprar um desodorante, esse a gente despreza, quando na realidade é esse que nós temos que abraçar. É esse que nós temos que abraçar. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Temos sido discípulos de Cristo. A felicidade está nisso, irmãos, na prática do amor. Em Atos capítulo 20, versículo 35, Paulo declara, acabei de citar Paulo, e mais uma vez Paulo, tenho-vos mostrado, ou seja, ele não apenas dizia, ele fazia, ele dava o exemplo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Compreende? Não apenas aqui, mas também nas suas cartas. Paulo deixa claro que o salário que recebemos do nosso trabalho não é para o nosso bel prazer. O nosso salário é para ser compartilhado com aquele que necessita de ajuda. E quando fazemos isso, a recompensa é grande. E eu não estou falando de recompensa material, é a recompensa espiritual da alegria que sentimos em ajudar o próximo, irmãos. É algo maravilhoso. Paulo recorda que Jesus disse: mais bem-aventurado é dar que receber. Se não me falha a memória, na Bíblia, na linguagem de hoje, está mais claro: há maior alegria em dar do que receber. Porque bem-aventurança é felicidade. Jesus começou o seu ministério pregando sobre felicidade. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores. A verdadeira felicidade está em dar, não está em receber, irmãos. Compreendem, queridos? Rico aos olhos de Deus não é aquele que mais acumula. Rico aos olhos de Deus é aquele que sempre, em toda e qualquer situação, sempre está disposto a se dar, a se doar, a repartir, a compartilhar. A sua despensa nunca acaba, porque ele é rico de amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a maior riqueza que existe. A maior riqueza que existe. E a minha maior preocupação é que a nossa igreja se torne infrutífera. Escrevendo a Tito, que pastoreava uma igreja, Paulo disse o seguinte no capítulo 3 da epístola a Tito. Tito, capítulo 3, versículo 14. Tito 3, 14. Agora, quanto aos nossos, ou seja, os irmãos, que aprendam também a distinguir-se, ou seja, a sobressair-se, nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Tito capítulo 3, versículo 14. Vou repetir.
que os nossos aprendam a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Pessoas que não se importam com os necessitados, aos olhos de Deus, são árvores sem fruto, que não estão vivendo o propósito que deveriam viver. Eu não trouxe essa palavra para julgar você. Eu não olho para qualquer um de vocês com um olhar de condenação, porque eu não conheço, só Deus conhece o seu coração, só Deus conhece o seu dia a dia, só Deus sabe se você hoje ajudou alguém, se você ontem ajudou alguém, se você tem ajudado alguém, mas sabe também se você tem deixado de ajudar as pessoas. Sabe também se você tem vivido apenas para si mesmo, com os seus problemas, com as suas necessidades, que todos têm necessidades, mas às vezes nós só nos preocupamos com as nossas, não é? E não nos compadecemos com a necessidade do próximo. E aí eu lhe pergunto, se você está nesse momento dando bom fruto, a sua vida tem dado bom fruto, você tem se doado, feito coisas que não sejam por interesse de algo em troca, mas apenas para ajudar, sem qualquer interesse, mesmo o de um muito obrigado, ou você tem apenas querido receber? A maior alegria está em dar. Essa semana aconteceu algo incrível. Eu vi um vídeo, e nesse vídeo uma pessoa com um cartaz, dizendo mais ou menos o seguinte: tenho AIDS, alguém pode me dar um abraço? E as pessoas passavam por ele, numa praça, num local movimentado, e ninguém parava para lhe abraçar. Graças a Deus que no mesmo vídeo apareceram algumas pessoas que se aproximaram para dar um abraço. E naquele momento, irmãos, diante de Deus, eu pensei, que pena que eu não estava ali naquela praça, porque eu queria dar um abraço e falar de Jesus, do amor de Deus para aquele homem. E aí, irmãos, ontem, lá no lixão, quando nós estávamos ali entregando as senhas para entregarmos cestas básicas, e graças a Deus o número de cestas básicas aumentou. Já estamos em 76 cestas básicas para a glória de Deus. E não é uma obra só da nossa igreja, vocês sabem disso. E quando eu estava ali, já haviam sido entregues as senhas, uma senhora magrinha se aproximou de mim e disse assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu tenho AIDS. E naquele momento eu lembrei do vídeo, e me lembrei o que eu havia pensado. Senhor, eu queria tanto abraçar esse homem, e Deus coloca diante de mim essa mulher com AIDS, pedindo oração. E eu até pedi à nossa irmã Neiva, que estava lá, que orasse, né? Ela começou a conversar com ela, e você já conhecia, né? Ana Cristina, e a Neiva orou por ela, e eu ali concordando com o coração. Agora o interessante foi, no final da oração, ela não estava chorando, mas aí eu disse a ela: posso te dar um abraço? Eu percebi que ela ficou surpresa, e aí dei aquele abraço que eu aprendi com o pastor Ricardo, aquele abraço demorado, gostoso, e no final do abraço ela estava chorando. E eu fico me perguntando há quanto tempo será que ela não recebia um abraço. Talvez nem há muito tempo, porque eu soube que o pastor Sandro foi na casa dela e orou por ela, e eu não sabia, e eu glorifico a Deus por isso, porque nessa igreja há irmãos que amam, e eu espero que sejam todos. Mas irmãos, por mais que você ame, por mais que você faça algo pelo próximo, você pode fazer mais. Você pode fazer mais. Você pode se doar.
Você pode se envolver, você pode se aproximar de pessoas que precisam de ajuda. Se Deus fez com que você conheça alguém precisando de ajuda, a responsabilidade é sua. Deus conta com você. E a verdadeira alegria está nisso, em dar. Que alegria que eu senti quando eu dei o abraço naquela mulher com AIDS. Porque eu senti que ela precisava daquele abraço, ela precisava daquela oração, ela precisava de amor, irmãos. E como é bom nós nos sentirmos úteis. Essa é a razão do nosso existir, irmãos. Essa é a razão. É maravilhoso que você traga as cestas básicas para a igreja. Mas não esqueça que não é só isso. Não esqueça que na rua que você mora, há pessoas que talvez precisem de uma palavra. Há pessoas que precisam da sua oração. Há pessoas que talvez estejam sem um botijão de gás, que estejam cozinhando no álcool, fazendo uma fogueirinha. Sabe, irmãos? Há pessoas precisando de ajuda. E talvez você possa ajudar, e eu tenho certeza que pode. Se você não tem dinheiro, você pelo menos tem uma palavra, tem uma oração, tem um abraço. E às vezes isso é tudo que essa pessoa precisa. Às vezes é até mais importante do que a ajuda material. Mas eu repito, se você continuar vivendo apenas para si mesmo, não se admire de você ficar triste, desanimado e depressivo, porque a razão do teu existir é dar, é se doar, é amar. E se você não viver para aquilo que você nasceu, como você pode ser feliz, se a felicidade está em ajudar o próximo? E talvez você se pergunte, pastor, como eu posso me dar mais? E eu vou ler o último texto, em seguida vamos orar. Em João capítulo 15, versículo 4, Jesus disse, vamos ler do início, João 15, do primeiro versículo. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer dar fruto? Quer fazer boas obras? Mergulhe em Cristo Jesus. Se encha da presença de Cristo. Se alimente do que Ele ensinou. Medite no seu exemplo, especialmente na maior prova de amor, que foi Ele ter dado a sua vida na cruz, pela nossa redenção, pela remissão dos nossos pecados. Se espelhe em Jesus Cristo, e assim você dará fruto, e assim você será uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, porque a verdadeira prosperidade não está no acúmulo de bens, a verdadeira prosperidade está em você não sentir falta de coisa alguma, porque Deus já é o bastante na sua vida. Aleluia. Eu convido você nesse momento a orar junto comigo, para que permaneçamos em Cristo, para que possamos dar muito fruto, para que sejamos pessoas que compreendam a razão do existir, que é o amor, para a glória de Deus.